oportunidade a qual Ele tem me concedido. Eu sei que não sou merecedor, mas também sei que o nosso Deus, Ele é um Deus misericordioso, e a sua misericórdia é a causa ou motivo de não sermos consumidos. Quero ser grato a Deus também pela vida do pastor desta igreja, o pastor Salomão. Deus abençoe a vida da missionária, a vida do nosso irmão, que foi a ponte de acesso para estarmos aqui, que agora não me recordo do nome, mas Deus o abençoe. Ezequias, Deus abençoe a todos que estão aqui neste congresso. Eu não vou dizer conclave, porque conclave é reunião de papas para a eleição de cardeais. Então, como aqui não tem papa e também não tem ninguém se candidatando a cardeais, eu estou vendo ovelhas e muito bem vestidas e bonitas. Então, neste congresso, ser grato a Deus pela vida de vocês todos que estão aqui. Amém? Parabenizar vocês, estão muito bem vestidos, muito bonito. Deus abençoe. Eu só queria pedir para vocês que a partir de agora ninguém converse, ninguém ande, porque à medida que você for conversando, eu vou parando de pregar e você vem falar aqui o que você está conversando, porque é mais interessante do que a palavra. Amém? Deus tem depositado, irmão, no meu coração uma palavra. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos. O texto a qual eu pedi aos irmãos abrisse, Lucas capítulo 15, versículo de número 11. Quantos acharam uma referência bíblica, digam amém. Amém. Você que não trouxe Bíblia, pegue uma carona aí com seu irmão, mas acompanhe o texto que vamos fazer leitura, que nos diz assim a palavra do Senhor. E disse: um certo homem tinha 2 filhos. E o mais moço deles disse ao pai: Pai, dai-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua ou distante, dependendo da tradução, e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gasto tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E foi-se, e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou apacentar porcos no campo, e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei, e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Quantos podem glorificar a Deus por esta palavra? Meus irmãos em Cristo, o texto ao qual acabamos de fazer leitura, que é um texto muito conhecido entre os irmãos, também é motivo de debate em algumas mesas teológicas, ao qual está inserido, e somente Lucas trata acerca deste acontecimento. Temos na Bíblia 4 evangelhos: o Evangelho de Mateus, que rompe o período interbíblico, e de Malaquias a Mateus são 400 anos, aonde Deus não falava com o homem. Então o Evangelho, conforme escreveu Mateus, ele rompe este período. O Evangelho, ou melhor, o Apocalipse, capítulo de número 4, e o versículo de número 7, João diz que viu ser semelhante o seu rosto como de leão. O segundo ser tinha o seu rosto semelhante como que do boi. O terceiro ser tinha o seu rosto semelhante como que do filho do homem. E o quarto ser como que da águia que toma no seu voo. É bem verdade que estes 4 seres que João viu tipificam e simbolizam
os 4 evangelhos de Jesus Cristo segundo a igreja primitiva. O homem que João viu com o rosto de leão simboliza e tipifica o evangelho conforme escreveu Mateus. Agora apresenta Jesus como rei. O homem que João viu com o rosto de boi ou de bezerro simboliza o evangelho conforme escreveu São Marcos. Agora apresenta ao lado de Jesus, trabalhador. O homem que João viu com o rosto como que do Filho do Homem simboliza o evangelho a qual fizemos a leitura e o texto para esta noite, porque ele trata acerca do lado humano de Jesus Cristo. E o último ser que João viu, como que da águia que toma no seu voo, simboliza o evangelho conforme escreveu João, agora apresenta o lado divino de Jesus Cristo. Logo no capítulo de número 1, do versículo de número 1, do evangelho conforme escreveu Mateus, o objetivo de Mateus é tão grande para apresentar Jesus como rei dos judeus, que ele chega a inverter a genealogia, pois ele diz Jesus Cristo, filho de Abraão, e depois, ou melhor, Jesus Cristo, filho de Davi, e depois filho de Abraão. Sendo assim, ele está ligando primeiro Jesus ao trono de Davi, para depois ligar Jesus às promessas de Abraão. Mateus ele trata de apresentar os sermões de Jesus Cristo, o lado teórico de Jesus Cristo. Se você pegar a capítulo do número 5 até o capítulo de número 13, Jesus, narrado por Mateus, vai apresentar diversas parábolas: parábola do joio, sermão do monte, acerca do divórcio, e dentre mais algumas coisas. No capítulo de número 21, conforme escreveu Mateus, ele vai dizer uma profecia que fora profetizada pelos profetas do Antigo Testamento, aonde Jesus vinha cumprindo esta profecia montado sobre um jumentinho, e todos começavam a ovacionar Jesus, dizendo: Hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, ou em uma linguagem grega, Baruch Rabara sem Adonai, bendito que vem em nome dele. E eles continuam dizendo Hosana nas alturas. Quando eles diziam Hosana ao filho de Davi, eles estavam dizendo: quem está sentado no trono de Israel, verdadeiramente Herodes, mas por direito, por linhagem de filiação, quem deve se assentar neste trono é este homem que está sobre o jumento. Hosana ao filho de Davi. Quando eles diziam bendito que vem em nome do Senhor, eles estavam dizendo, os profetas do Antigo Testamento que profetizaram, foi uma profecia verdadeira, e esta profecia é tão verdadeira que ele está aqui hoje montado sobre o jumento. Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. E eles continuam dizendo, quando eles diziam Hosana nas alturas, eles estavam dizendo, ele não é somente adorado por vocês aqui na terra, ele também é adorado no céu pelos serafins que estão por cima dele, um olhando ao outro dizendo: Santo, 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 Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Isaías vem dizendo no capítulo de número 6 que no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado em um alto e sublime trono, e o séquito da sua glória encheu o templo. O rei não era temido pelo tamanho do seu exército, não. O rei não era temido pelo tamanho da sua espada, também não. Um rei era temido pelo tamanho do seu séquito, que era uma capa que ficava pelas suas costas. Quanto mais vitória o rei tinha, maior era o séquito dele. Quanto mais batalhas ele ganhava, ele tirava o séquito dos outros reis e emendava no seu séquito. Quanto maior o séquito, maior a glória. A Isaías vem dizendo que o séquito da glória do Senhor enchia o templo. Sabe o que é séquito? É barra, é orla, é manto, é pedaço de vestido. Quando Isaías disse que o séquito enchia o templo, ele estava dizendo que o Senhor era general de guerra, valente na batalha, e que só um pedaço do séquito dele era suficiente para encher o templo de glória. Oxalá que passe esse séquito aqui hoje, derramando da sua presença, derramando da tua unção, derramando do poder do Espírito Santo. E se você crê nisso, se é uma bem verdade, levante a sua mão e exalte ao nome do Senhor. Aí continua dizendo o Evangelho
conforme escreveu São Marcos, a qual apresenta o lado trabalhador de Jesus Cristo. A expressão logo e imediatamente são constantes no Evangelho conforme escreveu Marcos. Logo que saiu do Jordão, o Espírito lhe impeliu para que fosse ao deserto, e logo que chegaram, e logo que partiram, imediatamente saíram. Por quê? Pois é um evangelho de ação. É Jesus entrando, é Jesus saindo, é Jesus batizando, é Jesus curando, é Jesus em Betsaida fazendo milagre, em Cafarnaum, em Naim. É o Cristo de milagres apresentado conforme escreveu Mateus. Já o evangelho conforme escreveu São Lucas, que apresenta o lado humano de Jesus Cristo, pois Jesus Cristo era 100% homem e 100% Deus. Como 100% homem ele chorou, como 100% Deus ele padeceu, ou melhor, como 100% homem ele teve fome, se sentou no poço de Jacó e sentiu sede. Como 100% homem ele teve todos estes atributos, mas como 100% Deus, cego que ficava na sua frente não ficava sem ver, mudo que ficava na sua frente não ficava sem falar, surdo na sua frente não ficava sem ouvir, paralítico na sua frente não ficava sem andar, porque onde ele palmilhava, milagres extraordinários aconteciam. E Jesus quebrou o negócio do judaísmo, porque todo judeu ele só inicia o culto quando se tem 3 judeus na sinagoga. Se não tiver 10 judeus, eles não iniciam o culto. Aí Jesus disse: eu vou quebrar este protocolo. E como vai ser, Jesus? Aonde estiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali eu estarei no meio. Aqui tem mais que um, tem. Aqui tem mais que 2 também tem. Aqui tem uma multidão que está buscando coisa que vem do céu, porque Paulo disse aos Colossenses: já que a redenção veio de cima, também buscai o que vem do alto, pensai nas coisas de cima. O evangelho conforme escreveu João, que apresenta o lado divino de Jesus Cristo. Mas para retornarmos o texto que fizermos leitura, observe como Lucas ele vai narrar este texto acerca do filho pródigo, dizendo: e disse, um certo homem, ele tinha 2 filhos. Fica claro que esses 2 filhos deste homem, segundo uma tradição judaica e segundo a lei de Deuteronômio, capítulo de número 21 e o versículo de número 17, o primeiro filho que nascesse seria o primogênito, e este primogênito ele receberia 2/3 da parte da herança. O próximo filho que viria aqui seria o moço, ou qual seria o caçula, ele receberia 1/3 da herança. Logo se classifica que este filho pródigo ele se encaixa no 3º lugar da sua casa. Podemos classificar que o seu pai está em primeiro lugar, o seu irmão está em segundo, e ele está exercendo e ocupando o 3º lugar. Aí no versículo de número 12, ele vai expressar um sentimento que ele tem e um desejo que está no seu coração, dizendo: pai, dá-me a parte da fazenda ou da herança que me pertence. Esta pergunta não poderia ser feita, ou esta afirmativa ele não poderia pedir ao seu pai a parte da herança. O seu pai até poderia dividir a herança, desde que a vontade do seu pai fosse esta, repartir. Mas pelo texto presente, o seu pai não tem desejo nenhum em repartir a herança, pois é um desejo seu. Quando ele disse: pai, da minha parte da minha herança, ele estava dizendo: eu considero o Senhor como uma pessoa morta, ou o meu desejo para com o Senhor é que o Senhor morra, porque ele só teria parte da herança depois que o seu pai morresse por meio de um testamento. O seu pai não morrendo, ele não teria acesso à herança. Mas quando ele diz: da minha parte, ele está dizendo: meu desejo, a minha vontade é que o Senhor morra, ou que o Senhor padeça neste momento. Aí a Bíblia vai nos dizer ainda no versículo de número 12, que seu irmão, que seu pai repartiu a herança entre eles. Versículo de número 12, entre eles, plural. Não era só o pródigo que considerava o seu pai como uma pessoa morta, o seu irmão
também tinha o seu pai como uma pessoa morta. Por quê? Porque ele aceitou a parte da herança. Então o desejo dele também era: eu considero o Senhor como uma pessoa morta, ou o meu desejo era que o Senhor morresse. Este filho pródigo pediu isso por algumas razões. Primeira razão, porque ele não queria ter mais as orientações do pai. Segunda razão, porque ele não queria viver mais dentro das diretrizes que o pai colocou sobre ele. Terceira razão, porque ele não queria viver dentro dos limites que o seu pai havia estabelecido. Da porta de casa do filho pródigo do seu pai e do seu irmão, da porta para dentro havia-se limites, e todos esses limites deveriam ser respeitados. Quando esses limites eram transgredidos, então o seu pai disciplinava. Ele não aguentou viver dentro dos limites, e os limites que eram estabelecidos pelo pai, da porta para fora, já não eram válidos. Da porta para dentro se deveria executar. Da porta para fora, os limites que o pai estabelecia na sua casa não era válido, não valia de nada. Da porta para fora, quando ele diz: dá minha parte da minha herança, ele estava dizendo: eu não quero mais viver dentro dos seus limites que o Senhor estabeleceu dentro da sua casa. Eu quero viver uma vida ilimitada, uma vida sem limite. Estou cansado dos limites que o Senhor estabeleceu aqui dentro desta casa. Eu quero viver uma vida ilimitada. Observe os irmãos e veja os irmãos que não, algumas pessoas que estavam no nosso meio, eles não desviaram. Não era porque o pastor não dava oportunidade, não era porque na casa do pai faltava pão, não. Não era porque ele não tinha graça, não. Não era porque o pai não consolava, não. Não era porque não tinha alimento, não. Eles saíram da casa do pai da igreja. Sabe por quê? Porque eles não queriam viver mais dentro dos limites da casa do Senhor. Algumas pessoas já não estão mais presentes porque eles não aceitam os limites que estão aqui dentro. E quais são esses limites? Não adulterarás, não fornicarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás a mulher do teu próximo, não darás falso testemunho, amarás o teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua mente, de toda a tua alma. Estes eram os limites estabelecidos pelo Pai. Algumas pessoas saíram do nosso meio porque não querem viver dentro desses limites. Irmão, permaneça dentro desses limites, viva dentro desses limites, porque onde vai o limite do Pai, também chega a unção, também chega a graça, também chega poder, também chega renovo, também chega batismo com o Espírito Santo. Aonde se tem limite, se tem a presença do Deus Todo-Poderoso. Deus, ele não participa do meio da bagunça, não. Deus não participa de algumas igrejolas por aí. Eu vou te batizar como igrejola por aí, que não se delimite, é tudo liberado, é pecado espalhado na igreja, é todo mundo bagunçado, não. Mas a Assembleia de Deus cresceu dentro dos seus limites. E qual era o limite da Assembleia de Deus? Fazer discípulos, batizar eles com o Espírito Santo e batizar eles com fogo. Quantos aqui querem ser batizados pela presença do Espírito Santo? Levante a sua mão neste momento, levante. Todos vocês, sem credulidade, sem contenda, sem credulidade, sem contenda. O Pai acabou de me dizer que algumas pessoas vão receber a presença do Espírito Santo nesta noite. Algumas pessoas aqui hoje que entraram triste, cabisbaixo e minguante, não vão sair do mesmo modo, não. Vão sair cheios, revestidos, possuídos pela presença do Espírito Santo. Se você é libertar disso, levante a sua mão e adore o nome dele, adore o nome dele. Você tira as horas de internet, mas não tira uma hora de oração. Você tira 3 horas no Facebook, mas não tira meia hora para adorar a ele. Quebra este protocolo hoje. Adora o Pai, exalta o Pai, porque você está dentro da casa do Pai. Paulo escreveu acerca disso. Paulo escreveu que algumas pessoas não gostariam de viver dentro dos limites. Ele disse:
Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão, não querem mais viver dentro dos limites, das diretrizes, das regras do Senhor. Esse filho parte porque ele não suportava mais viver dentro dos limites do Pai. E quantos não são assim, querem porta larga? E quantos não são assim, querem porta larga? Crente não anda em porta larga, crente anda no estreito, porque larga é o caminho que conduz à perdição, e estreito é o caminho que conduz a ele. Crente não anda, irmão, em porta larga. Quando você vê muita porta larga, não pode correr. O crente anda no estreito, no jejum, na oração, na dispensação da graça do Espírito Santo. Vivemos dessa referência. Vivemos dentro desses limites. O maior inimigo do filho pródigo não foi o seu irmão. O maior inimigo do filho pródigo não foi o seu pai. O maior inimigo do filho pródigo foi o tempo. Ele não soube esperar o tempo, que ele tinha já era dele. A herança já era dele. Tudo que ele tinha já era dele. A fazenda do pai era dele. Os servos do pai já era dele. Era só esperar chegar a idade do pai, que ele teria acesso a tudo que o pai tinha e seria líder de todas as coisas por meio de testamento. Mas como ele não soube esperar o tempo, ele disse: eu vou acelerar o tempo. E triste é quando uma pessoa quer subir os degraus de 3 em 3, de 4 em 4, querendo acelerar o tempo. O tempo não se estabelece de Deus pela sua vontade, pelo seu querer. Ele já determinou um tempo, pois em Eclesiastes 3 diz que tudo há um tempo determinado para as coisas debaixo do céu. Há tempo de sorrir, há tempo de chorar, há tempo de ajuntar, há tempo de se espalhar, há tempo de regozijar, há tempo de se entristecer, há tempo para todas as coisas. Só não existe tempo para 5 coisas. A primeira coisa que não existe tempo é orar. Paulo escreveu aos Tessalonicenses, capítulo de número 5 e o versículo de número 17: orai sem cessar. Para isso não se tem tempo. Para a segunda pessoa que não se tem tempo é pregar. Paulo escreveu a Timóteo dizendo que pregues a palavra, isto em tempo e também fora de tempo. A terceira coisa que se não se tem tempo é veste. Lá Salomão, escrevendo no capítulo de número 9, versículo de número 8, ele escreveu em Eclesiastes dizendo: em todo tempo as tuas vestes sejam brancas e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Quarta coisa, louvor não se tem tempo. Salmos 34, versículo de número 1: louvai ao Senhor em todo tempo. Não se tem tempo, irmão, para dar glória. Não se tem tempo, irmão, para dar aleluia. É a qualquer momento, é dentro do ônibus, é no banheiro, é lavando a pia, lavando o banheiro, é dando glória, exaltando, glorificando ao nome dele, exaltando ao nome dele. Não se tem tempo para louvar ao Senhor. Quinta coisa, não se tem tempo para se amar. O proverbista disse, capítulo de número 17, versículo de número 17: em todo tempo ama o irmão, que na tribulação se tornará um amigo. Não se tem tempo. Estamos vivendo os momentos da igreja, não se tem tempo. Estamos vivendo os últimos instantes da igreja, não se tem tempo. Estamos vivendo os últimos instantes da igreja na terra, não se tem tempo. Se tem tempo para muita coisa, irmão, mas não se tem tempo para orar, não se tem tempo para ler a Bíblia, para pregar, para louvar, para adorar. Não se tem tempo. Espere o tempo de Deus, porque uma coisa é o Cronos, pelo qual vivemos, outra coisa é o Kairos, que é o tempo de Deus, o tempo oportuno e o tempo certo. As coisas vão chegar na sua mão, mocidade, mas no tempo de Deus. A porta de emprego vai se abrir no tempo de Deus. O namorado, a namorada vai chegar, mas não vai chegar por meio de conversa de Facebook, de MSN, não. Deus vai preparar a sua Rebeca e o seu Isaac através da oração, porque relacionamento não se nasce em rede social. Relacionamento se nasce debaixo do joelho de Deus. No tempo de Deus vai chegar, vai. No tempo de Deus o ministério vai explodir, vai. No tempo de Deus ele vai abrir a porta da faculdade, vai. No tempo de Deus ele vai preparar tudo para você, porque Jesus disse, os discípulos estavam preocupados, não se tem nada para comer, para vestir e para fazer. Jesus Cristo disse:
não semeiam e também nem secam. Mesmo assim o Pai cuida delas, não se preocupando com o vestir, não se preocupando com o casal, não se preocupa com isso. Então quem se preocupa, Senhor? Preocupa-se de buscar o tempo de Deus, o reino de Deus, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Adiante. Segundo o Oriente Médio, quando duas pessoas desvinculavam, brigavam, discutiam, não tinha aquela amizade, e aquela pessoa que foi ferida, ou por vontade própria, quisesse sair da casa, quem deveria tentar reatar o relacionamento desses dois? Seria uma terceira pessoa. E quem é a terceira pessoa no capítulo de número 15? O irmão do pródigo. Mas ele não tenta reatar o relacionamento. Ele não quer reatar o relacionamento do pai para com o irmão. Ele não quer que o pai tenha o relacionamento dele reatado com o irmão. Por um motivo. Sabe por que ele não reatou o relacionamento como terceira pessoa? Porque ele queria ocupar o lugar do irmão. Ele queria ocupar o espaço do irmão. Não, irmão, a irmã Beltrana já pediu transferência. Não fala com ela para ficar na igreja, não deixa ela sair, porque a gente assim vai ocupar o espaço dela. Não, o obreiro já pediu transferência, deixa ele pedir transferência. Está vendo que você vai auxiliar? Não dê o teu espaço. Não saia da casa do pai. Ocupe o teu lugar. Ocupe o teu lugar. Ocupe o teu lugar, porque tem meia dúzia de gente querendo que você saia. Tem meia dúzia de gente querendo ocupar o teu espaço. Tem meia dúzia de gente querendo reger. Tem meia dúzia de gente querendo dirigir. Tem meia dúzia de gente querendo pregar. Tem meia dúzia de gente para fazer um monte de coisa. Ocupa o teu espaço na casa de Deus. Mas eu não sou nada, sou membro. Ocupa o teu espaço dando glória a Deus. Se você é dirigente, prega, ensina, exalta, prega, consola. Se você é cantor, louva, adora, bendiga. Mas ocupe o teu espaço na casa do Senhor. A partir do momento que o espaço não é ocupado, milhares de pessoas querem ocupar. Enquanto as pessoas não ocuparem o seu espaço, outras pessoas vão querer ocupar. Ocupe o teu espaço na casa do Pai. Ocupe o teu espaço na presença do Pai. Ocupe o teu lugar na presença do Pai. O versículo de número 3 diz: e partiu para uma terra longínqua. E foi adiante, ele continua dizendo, porque a maior vergonha para um judeu era poder servir apóstolos. Segundo a lei de Levítico, capítulo de número 11, versículo de número 7, o judeu jamais poderia apacentar porcos ou servir a porcos. Ele passa, sai da casa do pai, porque não vive dentro dos limites, dentro das diretrizes, não ocupa o lugar, mesmo que fosse o terceiro lugar, ele deveria ocupar um lugar na casa do pai. E mais adiante, no versículo de número 16, e a Bíblia dizia: ele desejava encher o seu estômago com bolotas, ou traduções alfarrobas. E alfarrobas existia duas: primeira, a doce, a segunda, a salgada. E dentro dessa alfarroba não existia nutrientes, por isso que ele diz, ele tentava encher o estômago. Segundo alguns estudiosos, ele até criticava, porque alfarrobas e bolotas não tem nutriente. Aí ele continua dizendo: eu vou voltar para a casa do Pai, porque até os servos, os trabalhadores de meu Pai têm pão. Nunca faltou pão na casa do Pai, mas não faltou mesmo. E quando falta pão na casa do Pai, ele providencia. 5 coisas acontecem na casa do Pai onde se tem pão. O pão que eu falo é a Bíblia. Há uma regeneração, há uma vivificação. Se torna salvo, as pessoas se santificam. E quando eu falo de santificação, eu falo de 3 tipos de santificação. Santificação posicional,